Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quão necessário é conduzirmos crianças ao reino do Senhor. E Davi nos lembra isso no Salmo 58. Salmo 58, Salmo de Davi, que nós estamos vendo versículo a versículo, versículos de 3 a 5, nos diz o seguinte: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como uma víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantamento. Aqui Davi está trazendo algumas questões. Uma delas é que o homem nasce pecador, e isso é algo importante para que os pais se lembrem sempre. Porque é comum que os pais olhem para os seus filhos como anjinhos. E no final das contas, por mais bonitos que sejam, eles não são anjos. São pecadores. Também não chame seu filho, não trate o seu filho como se fosse um demôniozinho. Ele não é. Ele é um pecador. Um pecador que precisa de você, dos pais, conduzindo no caminho em que deve andar, que precisa da graça do Senhor para que o coração seja transformado, como nós precisamos como adultos. As crianças são pecadoras também. Isso faz com que a gente veja as palavras do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, abrirá a cabeça deles e colocar dentro. Essa é a ideia do inculcar. De fato, o autor quer fazer com que a gente entenda a necessidade de insistir em ensinar que devemos amar a Deus de todo o coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Por quê? Porque eles nascem pecadores. Eles não nascem bons, santos, perfeitos, puros, como eu disse, não são anjos. Isso deve fazer com que você olhe da forma correta para seu filho. Olhando da forma correta, você tanto verá a bondade de Deus, a sabedoria de Deus na graça de uma criança, como você também saberá como lidar com ela. É uma pecadora que precisa ser conduzida. Então conduza a criança. Não a deixe, não a solte, não a libere. Não faça o que muitos estão dizendo por aí. Deixe a criança à vontade. Não. Ela precisa de você. Seu papel, sua responsabilidade é ensinar a criança o caminho em que deve andar. Como também o livro de Provérbios nos fala. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, persiste, não desiste de ensinar, para que esta criança seja conduzida, então, ao Senhor. E no Senhor tem a vida. Porque é sendo conduzida no Senhor que ela terá a oportunidade de, então, ter o seu coração transformado pelo Senhor. Porque é nele que elas estão bem cuidadas. Leve para Deus. Não é nem para si mesmo. Nós pais gostamos de ser amados pelos nossos filhos. Mas o propósito da educação dos pais não é fazer com que os filhos amem os seus pais. Mas, mais do que isso, é fazer com que eles amem a Deus. Porque eles estão seguros em Deus. Eles têm um dever de adoração a Deus. Eles serão transformados pelo poder de Deus. Eles serão conduzidos a Cristo Jesus pela palavra de Deus. Eles terão uma certeza, uma esperança de vida eterna por meio de Cristo Jesus, pelo operar de Deus em Cristo Jesus. Então veja que é para Ele, para o Senhor, que nós conduzimos nossas crianças.
E isso deve fazer com que os pais perseverem nesse propósito, insistam nesse propósito e não desistam, porque esse é o caminho para o bem-estar do seu filho. Não adianta dar comida, bebida, brinquedo, roupa e tantas coisas e não dar ao filho o que ele mais precisa. Ele precisa de Deus, ele precisa de Cristo. Então dê ao seu filho Cristo, para que ele seja abençoado por Cristo. Mas Davi também mostra uma outra questão, a dureza de coração dos que fecham seus ouvidos à palavra do Senhor. Algo que nem você, nem ninguém, inclusive nem crianças, devem fazer. Não feche o seu ouvido à palavra do Senhor. Ele fala que os ímpios, eles simplesmente não querem ouvir, eles tapam os ouvidos para não ouvir nem mesmo o mais fascinante encantamentos. É interessante porque ele faz uma comparação com uma serpente. A serpente sendo encantada pelo encantador para que faça a vontade do encantador. E aí ele faz essa comparação dizendo que eles tapam ouvidos para não ouvir. Não tape o ouvido para deixar de ouvir a palavra que nos conduz para o caminho que devemos andar. Não faça como o ímpio. Observe que Deus tem uma visão sobre aqueles que têm um coração duro. Ele fala deles como pessoas que realmente elas ignoram o que é bom. Então não faça isso. Ouça o Senhor. Ensine ao seu filho o caminho que deve andar, mas você mesmo ouça o Senhor. Tenha sempre o ouvido aberto e um coração disposto a ouvir a palavra de Deus. Mesmo que seja aquela que você não vai gostar, que corrige, que exorta, que admoesta, que ensina, que diz a você como deve viver e que tantas vezes poderá dizer assim, você está errado. Mas escute, porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é santa, é justa, é fiel. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita. É ela que conduz você à eternidade. Então não esteja com o seu ouvido tapado. Não faça como os ímpios que Davi diz, que tapam os ouvidos para não ouvir a verdade. Antes, você deve estar com o coração e os ouvidos abertos. Porque é essa palavra que vai transformar a sua vida. É ela que transforma a criança, sim, mas é ela que transforma a sua vida também. É ela que conduz você pelo bom caminho. É ela que transforma o seu coração para que você pareça cada vez mais com Jesus. É ela que corrige você e diz, não é por aqui, é por ali, para que você não ande pelo caminho errado. É ela também que fortalece aqueles que se sentem fracos. É ela que alimenta uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Jesus, a esperança de sermos incorruptíveis, a esperança de desfrutarmos da presença de Deus eternamente. É esta palavra que precisamos ouvir. Então, esteja sempre com os ouvidos atentos para ouvir esta palavra e então ser abençoado por Deus, falando ao coração de todo aquele que está pronto para ouvi-la, de todo aquele que está pronto para recebê-la, todo aquele que realmente está pronto para ser conduzido pela palavra do Senhor. E isso fará com que você seja diferenciado dos ímpios, porque Davi disse, os ímpios não são assim. Os ímpios não querem saber de nada. Poderíamos até dizer, os ímpios vão para o inferno com alegria, porque tudo o que eles querem é o que é mal. Então, eles vão caminhando segundo o próprio coração. Eles vão fazendo o que costumeiramente se ensina por aí. Siga seu coração. Mas Deus diz, não faça isso. Não siga seu coração. Ele é pecador. Ele vai te conduzir tantas vezes pelo caminho errado. Ele vai te conduzir tantas vezes para o que é mal e que destruirá a tua própria vida. Então não siga o seu coração, mas ouça a voz do Senhor chamar. Ouça a voz do Senhor dizer, vá por aqui, meu filho. E é sendo conduzido pelo Senhor, pela voz de Deus, que você terá condições de também conduzir o seu filho, de ensinar o caminho que se deve andar para o seu filho. E então vocês, como família, poderão caminhar em Cristo, com Cristo e para Cristo, rumo à vida eterna, rumo à felicidade eterna,
porque vocês ouviram e confiaram na voz do Senhor. Então, deixe os seus ouvidos bem abertos para ouvir tudo que Deus tem para falar. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Abençoe-nos, transformando nossas vidas, purificando nossos corações, livrando-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, sim, ajude-nos, para que possamos nos alegrar em Ti, sempre em Ti. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.